Thanks God Every Day nessa sexta-feira. Obrigada a Deus todos os dias, obrigada especialmente hoje, sexta-feira, fechando o assunto que nós temos falado essa semana da renovação da mente. Deus tem planos bons a nosso respeito, Deus tem coisas boas para nós, Deus tem a vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em plenitude, ou tenham em abundância. Fica aqui uma dica, eu vou deixar no final da nossa conversa aqui, outras 3 dicas. Eu deixei ontem 2, vou deixar mais 3 hoje, para avançarmos nisso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, e falo isso para mim também, que se nós não formos fazendo algumas modificações, algumas curas, alguns avanços, se a gente não buscar isso de maneira efetiva da nossa vida, a gente só fica com informação. Informação é muito bom, mas o que muda mesmo é a ação. E que ação é essa, né? Sempre eu deixo dicas práticas, e hoje no final aqui eu quero deixar para vocês 3 dicas que funcionam para mim, coisas que eu faço no meu dia a dia e que tá me levando a avançar na vontade de Deus, e eu deixo com muito amor para vocês aqui. E nós estamos meditando, né, em Romanos 12, 1 e 2, que diz: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ontem eu falava um pouco aqui com vocês como que parece que esses 2 versículos eles estão desconectados, né? Dá a impressão que Paulo começou a falar no assunto e mudou o assunto. Primeiro ele fala: oferece seu corpo em sacrifício vivo, depois ele fala da renovação da mente. E a gente falava sobre isso aqui ontem, né? Que não está desconectado, não está afastado uma coisa da outra. É porque nós queremos muito entregar sacrifícios físicos a Deus. E tudo que Deus quer para nós, esse culto racional que Deus quer para nós, é a não resistência. Quando nós entendemos que nós precisamos parar de resistir a Deus e deixar Ele entrar em lugares que nós não deixamos ainda, nós experimentamos essa renovação da nossa mente que nos leva para uma vida plena. Então o grande desafio, eu falo isso com experiência, porque eu não sabia o tanto que eu era resistente à ação de Deus. Eu era muito resistente. Então eu queria cultuar a Deus do meu jeito. Do meu jeito. Eu queria ser de Jesus. Eu queria ser, só que sempre quis, mas do meu jeito. Então eu falava com ele: Deus, aqui comigo funciona assim, ó. Nós vamos junto para a igreja no domingo, a gente vai também no meio da semana em algumas coisas, a gente vai louvar, vai se emocionar ali, vai ser muito legal. Mas olha, em algumas coisas em mim, eu não quero que o Senhor mexa. Eu não tinha essa consciência, mas era isso que eu fazia com Deus. Eu queria me relacionar com Deus, mas eu queria que fosse do meu jeito. Então tinha alguns pontos da minha vida que eu falava: ó, melhor não mexer nesse negócio aqui, é melhor não entrar nessa portinha aqui. Então só fica daqui do lado de fora. E em algumas questões eu resolvo sozinha. Em outras questões legais, como por exemplo louvar o Senhor na igreja, tudo certo, nós vamos junto e vai ser top. E assim eu vivi na superficialidade da relação com Deus por anos da minha vida. Eu só não me arrependo, né? Eu só não choro em cima do leite derramado, porque Deus consola o nosso coração e mostra que não importa qual o tempo que nós nos entregamos verdadeiramente a Ele, a partir dali Ele entra e faz a festa. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse está escrito, né? Eis que estou à porta e bato. Deus está na porta, de portas fechadas na nossa vida. Porque quando a gente lê esse texto, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei, ceiarei, não dá a impressão que Deus está falando com outras pessoas e não é com a gente? Nós somos pessoas tão boas. Eu sempre achei que não era comigo que Deus estava falando, até eu entender que dentro de toda a minha alma existem muitos quartos, muitos cômodos, e alguns quartos, alguns lugares eu preferi deixar bem fechadinho e não deixar o Senhor entrar, porque ali estavam as minhas dores. Eu fiz isso durante muito tempo. E eu falo isso com alegria, porque chega um tempo em que o Senhor me rende, né? Me rendeu. Ele também vai render você, se Ele já não rendeu, né? Um tempo da nossa vida em que nós vamos buscando a Deus e fechando as portas e fechando, e Ele vai insistindo, Ele vai vindo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito delicado, né? E Ele vai entrando como um óleo que não tem limite, que Ele entra em todos os lugares. E chega um dia, você não dá conta mais e você se rende. E isso aconteceu comigo em algumas áreas. Eu sei que eu tenho muito para me render ainda, eu tenho muito de resistência com o Senhor ainda, mas todos os dias encontrando com Ele nos faz acelerar esse processo de rendição verdadeira, né? Com a samaritana perguntou: onde nós devemos adorar?
Aqui ou em Jerusalém? Né? No monte ou em Jerusalém? E a resposta foi muito rápida. Nem aqui, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Então nós abrimos o nosso coração, nós avançamos nessa verdade quando nós permitimos que o Senhor entre em cômodos que estão muito fechados, portinhas bem fechadas dentro do nosso coração. E essas portas fechadas, normalmente, eu tenho insistido nisso aqui, tem muito a ver com a nossa história, com o nosso passado, com as nossas dores. Uma pessoa curada, ela cura outras. Não que nós tenhamos poder em nós mesmos de curar, mas uma pessoa curada, o Espírito Santo, ele enche e transborda. Ele vai. Mas uma pessoa adoecida ainda, doente ainda, com dores, ela adoece outras. E como é que funciona isso? Funciona assim, desde com a relação com os filhos, com os pais, com tudo, como relações comuns. Quando eu estou com a minha dor, eu atraio pessoas com dores próximas, parecidas, irmãs, complementares. E aí, se eu estou com essa dor, eu atraio você, se você tiver uma dor parecida com a minha, e você fala comigo da sua dor, e eu reforço em você a sua dor. É isso que uma pessoa não curada faz. Ela atrai e reforça a dor do outro. Ao passo que quando eu estou curada, eu curo outra, como eu disse, não porque em mim mesma eu tenho o poder de curar, mas porque o Espírito Santo, ele flui livremente e encontra você. Então quando se você está curado e você encontra uma outra pessoa que não está curado, e ele vem e tenta se conectar em você, porque ele encontra em você uma história parecida. Só que apesar que você tem uma história parecida, você está curado naquele momento. Então ele se conecta em você acreditando que você também tem aquela mesma dor, porque as histórias são parecidas. Mas quando ele se conecta em você, a resposta que vem é uma resposta de cura. E o amor cura. Porque na verdade o que cura é o amor. E o amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Então quando eu recebo essa cura, o amor toma conta de mim. E esse amor flui na prática para a vida dos outros. Parece muito romântico falar assim, mas é exatamente assim que funciona. É exatamente assim como funciona. Então eu já contei para vocês aqui, eu já tive várias experiências difíceis na vida, como relacionamento abusivo, como rejeição, muitas histórias assim. Mas se você vier hoje, que eu passei por esse processo de cura, e estou passando ainda nesse processo de cura, então muitas coisas já estão curadas em mim. Então se você vem, eu tenho certeza, se você me conta, ao invés de falar com você durezas de um coração machucado, eu vou transbordar em você, não o meu amor, eu transbordo em você o amor, que é uma pessoa que vai cada vez mais tomando mais conta do meu coração. Por quê? Porque o lixo está sendo retirado. Quanto mais eu retiro o lixo doído da minha história, mais o amor entra. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, nós vamos limpar esse lixo juntos, né? E eu vou tomar conta, eu vou entrar no seu coração. Essa pessoa, que é Jesus, ela entra no seu coração e ela toma conta do seu coração. E quando toma conta, automaticamente ela transborda para a vida dos outros. É natural. Mas é isso que é o interessante, é porque é natural mesmo, porque é natural essa conexão nossa com Deus, é natural essa limpeza, é natural esse transbordo. Porque não somos nós que fazemos, nós só passamos a ser vasos que conseguimos ser usados dentro da proposta do amor de Deus. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quanto mais eu estou machucada, mais eu me conecto com pessoas machucadas, mais reforço as minhas dores e mais eu atraio pessoas para continuar me machucando. São as histórias repetitivas. Então é muito comum uma pessoa ter uma experiência ruim numa área, depois ter outra parecida na outra área, depois parecida na outra área, e aí vem as verdades, entre aspas, né? As frases que justificam, por exemplo, em relação a relacionamentos, a pessoa fala, não, eu tenho um dedo podre, eu tenho um dedo podre. Ou então, homem é tudo igual. Não existe mulher honesta, não existe mulher mais séria nesse mundo. Então, de acordo com a minha dor, nós temos frases que vão se conectando umas pessoas com as outras e formando frases que justificam o looping infinito. E o looping infinito vem da dor não curada. Eu não estou curada, eu vicio, é muito interessante isso, mas existe um vício químico das emoções, de sofrer, e atrai mais pessoas para sofrer. É um vício químico. É muito louco isso, né? Mas o ser humano, ele vicia em coisas boas e vicia em coisas ruins. Assim como nós viciamos em açúcar, e nós sabemos que açúcar não é legal e a gente não consegue parar se a gente não fizer alguma coisa para desintoxicar. Nós também viciamos nas emoções ruins e nós precisamos que outras pessoas nos dêem respaldo da dor que nós estamos sentindo. Então, uma vez rejeitada, eu reforço isso escolhendo pessoas e fazendo coisas onde as pessoas vão me rejeitar também. E aí, no final, eu vou concluir. Eu não tenho sorte no amor, eu tenho o dedo podre. Isso sempre acontece
acontece comigo. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E eu vou reforçando essas questões. Então a única forma de fazer diferente é limpando, é tirando o lixo do nosso coração. Então a primeira dica mesmo, assim, dica prática, coisa que eu faço na minha vida e que eu deixo com muito amor para você é: tenha pressa em limpar o lixo do seu coração. Eu sei que a sua história pode ter sido difícil, todo mundo tem história difícil. Eu posso contar algumas histórias difíceis minhas aqui pra você também pode contar. Todos nós temos histórias difíceis, todos nós temos momentos bons e ruins. Mas o que eu faço com isso vai determinar se eu vou guardar esse lixo dentro de mim para sempre, eternamente, ou se eu vou abrir mão desse lixo, deixar ir esse lixo. Eu vou ter que tomar essa decisão. E o Senhor, Ele está à porta. O Espírito Santo quer agir, quer entrar. Tem uma passagem que fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é em Romanos 5,5. Mas se eu tô com o coração cheio de lixo emocional, adivinha o que acontece? O Espírito Santo até entra, mas não tem como transbordar, não tem como avançar isso. É interessante, um dos lixos mais fortes que nós temos é o lixo da rejeição. Eu tenho batido nessa tecla. De novo, vou deixar para você outro link de outra conversa nossa aqui, porque a gente tem que ir fazendo as conexões, né? E é interessante que assim, eu tive o bloqueio da rejeição, eu sofri o bloqueio da rejeição, eu não tenho mais, né? Mas aí o que acontece? O que você descobre quando você descobre que você foi rejeitada, né? Ou pelos pais, ou alguma história assim. Você descobre o seguinte: quando, por exemplo, você chega no útero da sua mãe, início da sua história, não é o início. Você já existia desde a fundação do mundo. Quando você chega, a sementinha sua chega ali e já começa ali a ter consciência, a gente sabe disso, né? A partir dali já tem consciência, mas quando você chega, já existia alguém ali. E não é a sua mãe e não é o seu pai. É a presença de Deus. O Salmo 139 fala sobre isso. Que antes que eu fosse gerado no útero, o Senhor já existia, já me amava e já tinha me escolhido. Então essa foi a experiência que eu tive quando eu cheguei no útero da minha mãe. Eu vi a presença de Deus. Isso eu vivi na minha cura, né? Coisa que eu vivi com Deus, ali na intimidade com Deus. Então você vai descobrir que existe um amor curador. E esse amor é uma pessoa, e esse amor quer te curar em tudo, quer entrar até nos cantinhos dos quartos que você deixou fechado até agora. Então o Salmo 139, vamos meditar no Salmo 139, né? Então a primeira dica é essa. A segunda dica é para você descobrir as coisas, faça perguntas. A segunda dica que eu tenho para você é: faça perguntas para você mesmo. Você sabia que você sabe de tudo? Você sabe de tudo, você tem consciência de tudo. Só que às vezes não emergiu e está ali no subconsciente, né? Mas você está tudo dentro de você. Você tem as respostas. Mas você pode fazer perguntas para Deus também, se você preferir. Não vai se ofender. Ele quer te mostrar. Deus quer mostrar onde é que você está com esses quartos ainda escuro. Então a segunda dica é: faça perguntas. E a terceira dica é: vá até o Senhor. Ele esteve desde antes da fundação do mundo. É o que era, que é e o que há de vir. É o alfa e o ômega. É o início e o fim. Esse é o amor. Então o amor esteve desde antes. Ele não tem o tempo que nós temos, né? O amor, ele existe desde sempre. É o grande eu sou. Então quando nós vamos até ele, nós vamos atrás de quem tem a resposta de todas as perguntas, de quem tem a cura de todas as coisas. Então busque ele em intimidade. Essa é a terceira dica. Busque Deus insistentemente em intimidade para encontrar esse amor, que é o amor que cura. Então o amor que cura é uma pessoa, ele está disponível, ele é o que é, que era e que há de vir, e ele tem pressa em te curar, em me curar. Por quê? Porque uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Nós podemos atingir muitas pessoas sendo pessoas curadas. Essa é a conclusão da nossa conversa nessa semana. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link que eu prometi e vamos avançar nisso. Mas vamos avançar com pressa, porque Deus tem pressa, porque nós estamos vivendo o tempo da oportunidade do amor de Deus. Obrigada pela sua companhia. Deus abençoe sua vida e até segunda-feira falando das coisas do alto, se Deus quiser.